Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu hoje vou trazer aqui mais uma prova de que realmente estamos vivendo no tempo das trevas, no tempo em que estão chamando e estão amando, aclamando, apoiando, abraçando o que é contra as Sagradas Escrituras. E isto está vindo mais em força através da Igreja Católica. Eu acabei de pôr aí um vídeo em que o Papa disse que as freiras e os padres que têm o vício da pornografia para apagarem aquilo dos telefones. Ele já está dizendo que para apagarem, para não serem apanhados. Tudo isto veio porque o Vaticano mudou as Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras dizem, vamos estar aí, que o bispo tem que ser casado, marido de uma só mulher, etc, etc, que eu já tenho falado aí em algumas estudos bíblicos. Ora, com o passar do tempo, claro, os padres eram casados e depois, como começou a ser um grande peso para o catolicismo, porque o padre não trabalha, o padre está pregando, trazendo... fazendo a missa. E depois o padre tinha mulher, e depois tinha filhos, e aquilo começou tudo a ser um peso para o Vaticano, e o Vaticano o que é que fez? Declarou celibato. Celibato quer dizer que os padres não podiam ser casados. Aliás, aconteceu a mesma coisa com a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu já fiz aí uns vídeos, já há muito tempo já tirei do ar, porque o canal foi tirado do ar mesmo, mas não sei se você sabe, mas se você não sabe, eu vou te dizer agora. Houve na Igreja Universal do Reino de Deus, eles eles forçaram os pastores a fazer vasectomia. A vasectomia é aquela operação que eles fazem para que o homem não dê filhos, assim como as mulheres também fazem laqueação. E então eles forçaram os pastores a fazer a vasectomia exatamente para que os pastores não dessem filhos, para não ficar pesado para a igreja. E então, isso até foi uma notícia que depois vou trazer aqui abaixo o jornal. E a Igreja Católica também fez isso. O que é que está acontecendo agora, meus irmãos? Está acontecendo que está havendo uma onda de pedofilia, uma onda de sexo virtual, uma onda de... escândalos nesta área, na Igreja Católica. Homossexualismo é a palavra que estava me faltando de vir. Homossexualismo. E então aparece um cardeal dizendo que nós devemos mudar a nossa maneira de pensar e apoiar essas pessoas. Quer dizer, não é os pecadores que devem de mudar a sua maneira pecaminosa e se encaixarem nas Sagradas Escrituras. Não, eles nem dizem, os cristãos, os protestantes, devem mudar a sua maneira de pensar. Porque é que nós somos protestantes? Vocês sabem porque é que eles chamam a nós protestantes? Porque nós protestamos contra o que está contra as Sagradas Escrituras. Nós protestamos. Eu categorizo-me como evangelista. Porque eu acredito, apoio, prego o Evangelho, os Evangelhos de Cristo. Evangélica é a palavra mais direita. Evangélica. Nós vamos ver, meus irmãos, o mundo desmoronar contra nós e a favor dos pecadores. Estamos num tempo em que o que é mau é chamado de bom e o que é bom é mau, e a palavra do Senhor diz, ai daqueles que chamam bom ao que é mau e mau ao que é bom. O mundo está desmoronando. O mundo espiritual do nosso Pai Celestial está desmoronando. Por isso ele precisa de soldados, pessoas como eu e você, pessoas que estão tirando tempo para ver estes vídeos. Porque estes vídeos, irmãos, as pessoas não gostam de ver. Não. As pessoas gostam de ver vídeos em que os pastores dizem, olha, você pode ter 2, 3 maridos, Deus sabe todas as coisas, você se for homossexual, Deus entende tudo. Você acha que não há igrejas que preguem isso sem margem de dúvida? Sem margem de dúvida. Por isso, eu vou tirar tempo do meu tempo para eu traduzir centenas de vídeos da irmã Celestial, que está fazendo um ótimo trabalho, alertando as pessoas, dizendo as coisas como elas são, com uma frieza,
ela está trazendo aquilo, não é bem frieza, é com uma autoridade, e ela sabe, oh my God, se vocês acham que eu sou radical, ela é radicalíssima. Aliás, as palavras não são dela, as palavras são do nosso Pai Celestial. O nosso Pai Celestial tem que trazer ao mundo como é que o coração dele está, derivado ao povo, àqueles que se dizem seus filhos, e estarem voltando as costas a ele e correndo para o mundo. Hoje em dia são bem poucas pessoas que se dizem cristãos e que fazem exatamente como as Sagradas Escrituras dizem. Eu vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome. Ajuda-nos a sermos, Pai Santo, Senhor, filhos verdadeiros, Senhor. Alertando os pecadores, trazendo-os ao teu redil, Senhor Pai Santo, para que eles possam ser chamados teus filhos, Pai Santo, Senhor. Perdoe estes pastores, estas pessoas que estão passando a mão na cabeça dos pecadores, fazendo com que eles continuem perdidos, Senhor Pai Santo. Glória seja dada ao teu nome nos céus e na terra, Senhor Pai Santo. Ajuda essas pessoas que estão seguindo no erro para acordarem e correrem para ti, Senhor Pai Santo. O que não falta são lobos vestidos de cordeiro, como estes cardeais, os papas e essas pessoas todas que estão encaminhando as pessoas na perdição. A tua palavra diz que nem eles se salvem, nem aqueles a quem eles estão dirigindo, Senhor. É um cego conduzindo outro cego, Senhor. Abençoe e guarda todas as pessoas que estão a vir este vídeo. Em nome de Yahushua, Yeshua HaMashiach, que te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Só vamos então ver aqui. Vamos começar com as Sagradas Escrituras. Em Isaías 5, diz assim: ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Portanto, nós sabemos que, exatamente, e aqui também, em Jó 17, 12, diz: os ímpios trocaram a noite pelo dia e afirmam que a luz se aproxima das trevas. Portanto, nós sabemos que, infelizmente, as Sagradas Escrituras alertam, mas o povo não ouve. E então, vamos aqui ver aqui, também aqui embaixo diz assim, aquele versículo que diz: ai de vós, guias cegos, porque ensinais, se uma pessoa jurar pelo santuário, isto não tem significado, porém, se alguma pessoa jurar pelo erro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Isso quer dizer cegos que estão guiando cegos. Vamos ver o que é que diz o cardeal. Ai, isso parece impossível. O cardeal do sínodo pede mudança de paradigma cultural sobre homossexuais em últimas observações escandalosas. O cardeal Hollerich apareceu descrever a homossexualidade como fruto da criação. What? Fruto da criação. E admitiu que há um número desproporcional de homossexuais nas instituições da Igreja. A cidade do Vaticano, o cardeal John Claude Hollerich, relator geral do sínodo sobre a sinodalidade, pediu uma mudança no paradigma cultural em relação à condenação da Igreja à atividade sexual. Em relação à condenação da Igreja, portanto, a Igreja não pode condenar a homossexualidade. E disse que há uma porcentagem maior de homossexuais em instituições da Igreja do que na sociedade civil. Claro, pois se eles estão indo contra as Sagradas Escrituras. Deixa-me ver se eu ponho aqui um versículo. Vamos ver então aqui, 1 Timóteo 3, diz assim. Esta é uma declaração, 1 Timóteo 3, eu vou ler 1 e 2, diz assim: esta é uma declaração digna de todo o crédito. Se alguém almeja o episcopado, o que é que quer dizer episcopado? Quer dizer padre, pastor, evangelista, etc. Se alguém almeja, se alguém deseja o episcopado, de facto deseja algo excelente. E é fundamental, pois, que o bispo, portanto, esta pessoa que quer o episcopado, é fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja responsável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Vocês estão compreendendo o que é que Deus, nas Sagradas Escrituras, diz exatamente isto? Se aquela pessoa que está à frente do cargo
episcopado. Aliás, e aqui também Tito, de 1 a 6, diz: é necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem ou de submissão, etc. Vocês estão compreendendo? Porque eles estão destruindo as Sagradas Escrituras. O Vaticano é que faz isso, por causa nas outras religiões, como como é que se diz? Os evangélicos, pentecostais, que portanto, os pentecostais e também na Lei de Jeová, etc., eles são casados, mas a igreja acontece. Irmão, isso também não acontece nos pastores. Oh, yeah, meus irmãos, estamos numa altura em que este lixo tudo que está escondido debaixo do tapete vai sair à tona. Mas na Igreja Católica mais. Porquê? Porque eles não têm a esposa. E então, às vezes, eles viram-se às crianças, outras vezes viram-se aos homens, etc. E então, aqui está o cardeal defendendo, claro, sem dúvida nenhuma. Diz assim, a condenação da Igreja à atividade homossexual, e disse que há uma percentagem maior de homossexuais em instituições da Igreja do que na sociedade civil. Hollerich fez seu comentário em uma longa entrevista dada ao L'Osservatore Romano, o jornal diário do Vaticano. Falando extensivamente sobre o sínodo, sobre a sinodidade, Hollerich primeiro elogiou o Papa Francisco por ser um liberal. Porque o Papa Francisco disse numa entrevista que eu já pus aí nesse canal, disse que os cristãos deviam pedir desculpa aos homossexuais. Vocês já viram onde é que isso vai chegar? Quer dizer, nós é que devemos pedir desculpa aos homossexuais por eles serem homossexuais. Tem outro padre, não é padre, ele é um bispo, se não me engano, que diz que ser homossexual é um dom de Deus, etc, etc. Elogiou o Papa Francisco por ser não um liberal, mas sim um radical. A radicalidade de Francisco é a sua misericórdia, atestou Hollerich, acrescentando que todos devemos nos perguntar o que significa ser cristão hoje. Ser cristão é seguir Cristo, seguir os ensinamentos de Cristo. O que é que as Sagradas Escrituras dizem sobre o homossexualismo? Diz que é pecado e que todos aqueles que fazem aquele ato vão para o inferno. Isso encontra-se em 1 Coríntios 6, e diz aqui, primeiro aqui, vamos começar pelo versículo 9, diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Só há dois reinos, meus irmãos, o reino de Satanás e o reino de Deus. Não sabes que os injustos não vão herdar o reino de Deus? E agora abaixo ele diz quem são os injustos, quem são essas pessoas. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados. Quem é os efeminados? São eles, os homossexuais. Nem os sodomitas. Quem são os sodomitas? Os sodomitas são aqueles que usam a porta de trás. Os homossexuais. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vocês estão compreendendo? Isto está escrito nas Sagradas Escrituras. Não, mas ele diz que não, que nós não podemos, todos devemos nos perguntar o que significa ser cristão. Cristão é seguir as Sagradas Escrituras, é mostrar o que é que as Sagradas Escrituras dizem. Esta pergunta também é a chave para este pontificado. Aceitar a inadequação de um ministério pastoral que é filha de épocas passadas e repensar a missão, diz Hollerich. Uma escolha que tem implicações teológicas pesadas e corajosas. Uma das maneiras pelas quais isso será evidenciado está no equilíbrio entre os leigos e o clero, que será muito diferente no futuro atual, disse Hollerich, dizendo que isso será tanto devido ao resultado deste sínodo quanto à redução das vocações. A atitude sobre o homossexual na igreja deve mudar. Oh my... Eu não sei se ria, se eu choro. Hollerich também abordou o tema da discriminação do mesmo sexo, dizendo que a igreja precisa mudar. Quer dizer, a igreja precisa mudar. Não são eles. Não, a igreja. A cultura em torno da sua abordagem em relação aos homossexuais para ser mais favorável. E agora aqui abaixo diz assim: quando perguntando sobre o exemplo das igrejas protestantes,
que, apesar de promover bênçãos do mesmo sexo, não encontraram novo apoio entre os jovens. Ulrich respondeu: claro que não, porque isso não é suficiente. Em vez disso, ele disse que para a Igreja Católica é necessária uma mudança mais profunda do paradigma cultural e uma conversão de espírito. Tornar a Igreja mais aberta aos homossexuais, disse Ulrich, não é um problema do direito canon, normas e estruturas. Isto é o que o Papa disse à Igreja alemã. Vocês estão compreendendo? Tornar a Igreja... O que é que o Papa disse? Tornar a Igreja mais aberta aos homossexuais. O David Wilkinson, eu tenho aí a coleção dele que eu já pus. O David Wilkinson disse que no fim dos tempos, ele diz que pessoas homossexuais há que vão ser escolhidas para serem os cabeças de todas as igrejas. Pessoas homossexuais. Não só para as igrejas, mas como cargos importantes no governo, etc. E eu tinha dito que a Igreja Universal tinha feito a tal vasectomia. E aqui está, olha, a Igreja Universal é condenada a indemnizar pastores por forçá-los a fazer a vasectomia. Aqui está, a Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada a pagar 100 mil de indemnização a um pastor por danos morais após obrigar a fazer uma vasectomia. A Igreja Universal é condenada por forçar pastor. E aqui vários pastores que foram, como é que é dizer, a público, dizendo que a Igreja tinha forçado estes pastores a serem, está dizendo mesmo aqui, forçar. Porquê? É tudo por causa do dinheiro, meus irmãos. Isto é tudo por causa do dinheiro. Por isso é que a palavra do Senhor diz que vais servir a Deus. Mamon é o Deus do dinheiro. Eu vou deixar por aqui, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Estamos vivendo um tempo de corrupção. Sem margem de dúvida, os corruptos que estão no poder, os corruptos que estão mandando, tanto é que o Lula foi elegido presidente do Brasil. Vejam só. E eu fiz um vídeo sobre isso, e o que eu disse lá, vou dizer aqui, e vou terminar com isso. Samuel, quando o nosso Pai Celestial falou com Samuel acerca de escolher um rei, porque o povo queria um rei. E então, Samuel falou com o nosso Pai Celestial disse para ele escolher Saul. E em Samuel, eu também não sei qual é o versículo, qual é o capítulo agora, mas eu sei que é em Samuel que o Senhor disse assim: eu vou escolher um rei segundo o coração do povo. Por isso, cada país tem um governante segundo o coração do povo. Aqui nos Estados Unidos da América nós vemos que é um fantoche. Ele está sendo controlado pelo Obama e pela Kamala Harris. E no Brasil, infelizmente, olha, vejam só, e muitos presidentes estão já dando os parabéns a ele, ao Lula, por ter vencido. O povo, claro, está revoltado. Olha, meus irmãos, o nosso presidente deve ser o nosso Pai Celestial e o seu Filho amado e o Espírito Santo. That's it. Chegou uma altura que nós temos que abrir os olhos e ver que isso é tudo uma corrupção. Eu vou terminar por aqui. Que o Altíssimo vos abençoe, fica na paz do Criador dos céus e da terra, e prepare-se, porque vai vir chumbo grosso, porque a igreja e o mundo em si vai começar a abraçar e a forçar as pessoas a aceitarem o que está contra as Sagradas Escrituras, em vez de falar às pessoas para arrependerem-se dos seus pecados. E para terminar, eu não podia deixar de ler estes 2 parágrafos. Vejam só, diz assim: tornar a igreja mais aberta aos homossexuais, disse Ulrich, não é um problema do direito canon, normas ou estruturas. Isto é o que o Papa disse à Igreja Alemã. E agora diz assim: anunciar o Evangelho hoje significa anunciar a alegria da vida em Deus, encontrar o sentido da vida em Jesus Cristo, disse Ulrich, argumentando que viver os passos de Cristo significa viver bem, significa aproveitar a vida. Aproveitar a vida. Quer dizer, vamos aproveitar a vida, porque a gente não sabe o que é que vai vir depois. Aproveitar a vida. A palavra do Senhor diz para nós, como é que é dizer? Para nós, como é que se diz aqui o versículo? Aqui está, olha, eis os que são de Cristo, crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificam a carne. Crucificam.
Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza. Hoje em dia ninguém quer crucificar a carne. Crucificar, não, o bispo diz aqui que a gente deve de aproveitar a vida. Ora, meus irmãos, está aí mais do que explícito de que estamos vivendo no fim dos tempos, o tempo da escuridão. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.